Boa noite, boa noite. Vão entrando aí, pessoal. Vamos já começar aqui a live do iFood. iFood, marketplaces, né? Entender um pouco sobre o delivery, sobre a relação do delivery, o impacto das marketplaces, né, no nosso restaurante. Vamos entender toda essa conjuntura hoje. Então vão entrando aí. Flaviane, boa noite. Beatriz, boa noite. Crisca Nogueira, boa noite para todo mundo. Vamos chegando, que hoje a gente vai entender tudo do delivery. Vocês estão falando de onde? Eu sei que a Beatriz fala de Salvador. Não sei se a Flaviane tá aí. Cris, que você fala de onde? De qual cidade? Boa noite, boa noite. Quem é que tá aí? B. Florion Salles 4485. Janaína, Guerreiro Sagaz. Vão chegando, pessoal. Vão chegando. Vou botar um regzinho aqui enquanto a gente não começa. Americana, de São Paulo. Eu tô aqui em São Paulo também. Eu tô em Moema. Carol, boa noite. Querida da Evolva. Drica, boa noite também. Vamos já começar, pessoal. Preparei um roteiro aqui bem bacana, tá? Pra gente falar sobre o delivery. E eu acredito que todo mundo vai gostar, tá? Vou estudar um pouquinho mais do que eu já sei sobre delivery para falar melhor para vocês ainda. Bia Barreto. Oi, Bia, tudo bem? Em breve teremos novidades. Serra de Ibiapaba, olha aí, conterrâneo cearense. Serra de Ibiapaba, rapaz. Eu não sei se Ibiapaba é perto de Sobral. Minha família é toda de Sobral. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Prazer de ter amigos cearenses aqui. Quem mais? Salles, Mato Grosso, Cuiabá. Júnior, grande abraço, meu amigo. Boa noite, boa noite. Pessoal, a ideia aqui é a gente dissecar o delivery, pelo menos sobre o ponto de vista da gestão, para que a gente saia daqui com uma análise, todo mundo aqui podendo analisar bem qual é o impacto das relações das marketplaces no nosso negócio, tá? Não vai ser por falta de aviso, né, que a gente vai acabar cometendo ou não alguns erros. Então a ideia aqui é todo mundo entender como funciona essa relação, tá? Então acho que eu tenho uns recados iniciais aqui. Gustavão, grande abraço, meu amigo. Vamos discutir, Gustavo. Você que também influencia o nosso ramo, você que é dono de restaurante aí de Fortaleza, do Bus. Cara, é sua missão me interpelar aqui, cara. Eu preciso discutir com você. E que você também faça alguns questionamentos. E se for contrário a sua opinião da minha, me fala pra gente discutir. Olha aí, Guerreiro Sagaz, 1 hora de Sobral. Pois é, eu sou Vitor Macambira, parente da Ponte. Macambira da Meruoca, na Serra, parente da Ponte de Sobral. Boa noite, Laís. Boa noite, Eduardo. Boa noite, ADA. Boa noite, pessoal. Vamos discutir hoje aqui sobre delivery, tá? Então, vou começar a falar um pouco, né? Introduzir aqui os assuntos. Enfim, para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitor Macambira. Sou aqui desse Instagram Gestor Gastronômico. Sou especialista em gestão de bares e restaurantes. Então, eu trabalho desenvolvendo a gestão dos restaurantes por todo o Brasil. Hoje eu tenho clientes no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste. E, enfim, meu trabalho, meu propósito é esse. Eu fui um ex-dono de bar, tive uma jornada difícil, né? Quem me conhece aqui sabe. E eu entendi que ou eu poderia tomar um caminho de esquecer a gastronomia e nunca mais olhar para ela, ou eu usaria toda a experiência que eu vivi, tudo que eu pratiquei e a dor que eu senti para ajudar, né, me dar força para ajudar a transformar o mercado. E foi esse o caminho que eu tomei, tá? Desde então eu estudo loucamente. Essa pilha de livros aqui atrás não é só marketing, é estudo pra caramba. E a ideia é ajudar o mercado, tá? Então eu sei que esse tema, o delivery, ele tá super em alta desde o ano passado. Delivery que já era uma tendência, hoje em dia é novamente, né, para vários estados brasileiros, o único meio de faturar. Então eu quero falar sobre ele, quero falar das relações, né, do nosso delivery com as marketplaces, o impacto delas no nosso negócio, tá? Então o título da live inclusive o título não tá aqui.
eu escrevi, mas não fixei. O título da live é iFood, oportunidade ou ameaça, tá? Eu não tô querendo aqui demonizar o iFood, nem direcionar para o iFood. Eu só tô... Porque marketplace é um termo que nem todo mundo conhece. Mas iFood, Uber Eats, Rappi, todas essas fintechs, né? Essas grandes empresas de tecnologia que aceitam pagamento online, que fazem delivery, né? Esses unicórnios que valem mais de 1 bilhão, né? E peguei a iFood porque ela é a pioneira, que ela é a melhor de todas, né? É a maior de todas. Então... Mas eu tô falando aqui para todas as marketplaces e a relação delas com os restaurantes, tá? Então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho só sobre a história do delivery, que eu achei interessante falar. Vou falar um pouco do impacto do delivery, né, do impacto da pandemia no delivery. Falar um pouco de iFood, a proposta do iFood, qual a dinâmica, o impacto de vender muito pelo iFood no restaurante e mais algumas conclusões finais. Então esse vai ser o nosso caminho, beleza? Seguinte, como é que vai funcionar para eu responder as perguntas de vocês? Eu tenho aqui tem um roteirozinho aqui no computador do lado que eu tenho alguns blocos, né, de assuntos. Então a cada final de bloco eu vou tentar responder as perguntas. Então preciso que essas perguntas estejam na caixinha. Em algum local aqui tem uma caixinha de perguntas e vocês apertem nela e façam sua pergunta nessa caixinha que eu vou abrir a todo final de bloco. Espero que eu não me esqueça, tá? Então, outro recado. Então, pergunta na caixinha, beleza? Boa noite para quem está entrando, vou falar sobre iFood hoje. Então, quem tiver dúvida, algum questionamento, enfim, se você não concorda com o que eu estou falando, por favor, me deixe saber que é só assim que a gente consegue crescer a nossa reflexão, tá? Outra coisa, eu quero que vocês compartilhem com quem vocês acham interessante essa live. Então, quem vocês acham que pode ouvir o que eu tenho para falar aqui, compartilhe com essa pessoa agora, tá? Para ajudar a crescer esse movimento. E última coisa, sempre que eu falar algo que você achou, concordou, que você achou legal, joga o coraçãozinho aí, aperta, porque imagina que eu estou dando uma aula, eu estou dando uma palestra, sei lá, falando para várias pessoas, eu preciso entender a reação de vocês, tá? Então, isso me ajuda muito a desenvolver aqui o que eu vou falar. Pois bem, pessoal, 16 pessoas, é gente pra caramba dentro de uma sala de aula, então vamos começar, tá? Eu fui dar uma pesquisada para fazer essa live sobre a história do delivery, né? E eu achei muito legal, né? A gente, até pelo nome, né, em inglês, delivery, a gente acha que o delivery é algo moderno, né? Mas na verdade o delivery começou há muito tempo. Então na Roma Antiga existem relatos dos termopólios, que eram cozinhas, né, bem no meio das multidões, que já tinham comidas prontas para retirada. A pessoa ia lá, retirava a comida, pagava a retirada. Não é delivery, mas é uma espécie de retirada que a gente tem hoje. Então, isso daí eu não sei nem dizer, mas Roma Antiga, enfim, antes de Cristo. Então, muito tempo atrás. Os astecas também têm relatos desse mesmo tipo de forma de retirada de comida, né? Comida pronta no meio da civilização, e as pessoas iam lá e compravam. Então, há muito tempo que esse tipo, né, essa modalidade, né, de oferecer refeições existe. Mas foi na Itália, em 1890, que tudo se popularizou, que na verdade que se tem um registro do primeiro pedido de pizza, né? Acho que foi a rainha Margherita, que, enfim, pediu para o famoso chefe Raffaele uma pizza, né? Então ele foi lá, pediu a pizza, ela foi lá, entregou uma pizza típica napolitana, e tem esse registro. E também existe o registro da primeira avaliação do restaurante, porque a Margherita, a rainha, mandou uma carta, né, agradecendo a pizza deliciosa que ela comeu, enfim, e que tinha dado tudo certo. Então a gente também tem a primeira avaliação, né, uma crítica gastronômica em 1890, tá? Então isso é bem legal para a gente entender que o delivery, apesar de hoje estar sendo a nossa única forma de vender para muita gente, na verdade uma prática antiga, tá? Na verdade, as tecnologias ajudaram muito a fazer com que isso fosse logo presente, mas há muito tempo que ela já vinha sendo desenvolvida. E a pizza, né, todo mundo sabe que é o carro-chefe dos deliveries. Inclusive, né, segundo o que eu li, se for mentira, culpa do site que eu li, o nome Margherita é em homenagem a essa rainha que pediu essa pizza, do Raffaele Esposito, tá? Então, achei bem legal essa história, quis compartilhar com vocês. Mas já vamos entrar agora para a era moderna, que é o que nos interessa, tá?
Delivery e a pandemia. O delivery ele já vinha sendo uma tendência. Antes da pandemia começar, né, a gente tinha ali os restaurantes que nem todos tinham delivery, até porque nem todos tinham produtos que viajavam bem no delivery. Nem todos tinham preocupação com o delivery, até porque o salão estava ali rendendo, né? O salão sempre deu certo. Algumas empresas sim já eram dark kitchens, outras tinham ali uma venda delivery de 50%, salão 50% delivery, outras 80% salão, 20% delivery. E o Covid veio e obrigou, né, o mercado da gastronomia todo a vender só pelo delivery. Então a pandemia veio e trouxe para essa realidade. Talvez esse avanço, né, no delivery, essa força do delivery talvez viesse com 5 anos, 6 anos, não sei. Mas a pandemia trouxe isso para perto, tá? Turma, antes de eu continuar, vocês estão me ouvindo bem? Para eu não ficar falando aqui sozinho. Boa noite, Eric. Boa noite, Bruno. Me responda aí se estão ouvindo bem para eu continuar aqui. Beleza? Boa noite, Nilson Santana, meu amigo aqui de São Paulo. Me responda se estão ouvindo bem, que aí eu continuo aqui de onde eu parei, tá? Beleza. Show, tudo ok. Então pronto, o cenário da gastronomia antes, né, em relação ao delivery era, sei lá, vamos dizer em média que um salão vendia ali 80% e 20% o delivery, né, 20% inclusive com iFood. Muitos tinham 80% do salão de vendas e 20% ali de iFood, mas esses 20% era sem muita força, tava lá, ia vendendo, né, e dando certo ali, o dono não precisava fazer muito esforço, o salão era a grande força dele, e com a pandemia, esse que era 20% confortável ali vendendo pelo iFood, o salão como grande carro-chefe, acabou o salão, tudo se concentrou no delivery, né, e no iFood. Então vamos falar um pouco do iFood. Tá? O iFood foi fundado em 2011 pelos sócios Patrick, Eduardo e Guilherme Bonifácio e Felipe Fioravante. Foi fundado em 2011, atua no ramo de entrega de comida pela internet e ela é líder no setor da América Latina, com presença em Argentina, Colômbia e México. Tá? Ponto importante aqui, essa introdução foi só o mais do mesmo. Ponto importante, em novembro de 2018, o iFood recebeu um aporte de 1,9 bilhão de reais de fundos, né, de fundos de investimento. Então, em novembro de 2018, 1,9 bilhão. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. E o iFood começou a usar esse dinheiro para, óbvio, né, organizar suas estruturas internas e também para aumentar a sua presença, né, aumentar a sua capilaridade, aumentar a sua presença em estados que ele antes não atendia e também para frear um pouco a Rappi e a Uber Eats que estavam crescendo bastante. A Rappi, né, em 2018 tinha sido considerado um unicórnio, que era uma empresa que valia mais de 1 bilhão de reais. Então, por que é importante essa informação de ela receber esse aporte? Porque em dado momento o iFood concorre com a gente, né? Então a gente concorre com o iFood em alguns momentos, o iFood com toda a sua força, e a gente vê que é uma concorrência, né, pelo menos em relação a tamanho desleal. Então eu vou já explicar como é que é essa concorrência, né? Eu sei que o iFood não produz nenhuma comida, mas ela concorre também um pouco com a gente, tá? Então beleza. O iFood também ainda não é o momento dela fazer o IPO, que é a abertura dela na Bolsa de Valores, que ela recebe muitos investimentos, mas eu acredito que esse seja o próximo passo da iFood. Abrir o capital, receber muito investimento e aí muda um pouco, né, a lógica. Todo mundo que investe quer o seu retorno, então a tendência é que ela precise ganhar mais margem para que ela atenda os investidores, tá? E isso nos atinge diretamente. Em cima de quem que essa margem pode acontecer? Provavelmente dos restaurantes, tá? Então, ainda não aconteceu, o presidente da iFood disse que não é o momento ainda, isso foi em 2020 que ele falou isso, mas a líder americana já fez a abertura dela de capitais e talvez seja uma tendência daqui a um tempo a iFood fazer isso, tá? Então essa informação é importante também para que a gente entenda o movimento da iFood, né, que é o nosso objeto de estudo hoje dentro do mercado. Então tá, qual é a proposta da iFood? A iFood, ela tem o propósito, isso eu escutei numa live, né, ano passado, de um dos diretores da iFood, que o propósito dela é incrementar a venda dos restaurantes. Ela não se propõe a substituir o departamento comercial de um restaurante, mas incrementar as vendas, tá?
Então, esse é outro ponto importante. A gente precisa entender, nós como donos de restaurantes, do mercado, que o incremento de vendas é um percentual da venda. Percentual, não é a venda inteira, tá? E nem é um percentual gigantesco. Então, essa é a proposta do iFood, tá? Com o seu poder financeiro, com o seu poder tecnológico, ela foi a pioneira, ela navegou nesse oceano azul por muitos anos, sozinha. Então, com todo esse poderio, ela tem ali capacidade de marketing. Só hoje eu recebi uns 5, né, cupons da iFood aqui, notificação no meu celular, me dando desconto, me chamando para pedir. Então, elas têm muita presença, tem muito marketing, enfim. A gente vai falar também mais sobre isso, tá? Tem pergunta, pessoal? Agora, como é que eu descubro se tem pergunta aqui na caixinha? Não tem pergunta. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Beleza? Algo a comentar? Posso continuar? Me ajudem aí, tá? Então vamos lá. Qual é a dinâmica da iFood? Eu sei que eu tô falando aqui chovendo no molhado, né? Todo mundo aqui já sabe qual é a dinâmica da iFood, mas eu vou chegar ao ponto que interessa, tá? Eu preciso só contextualizar e colocar todo mundo na mesma página nesse momento. Então a dinâmica da iFood eu não sei exato quais são as taxas da iFood, mas eu coloquei aqui de 15% a 30%, ou de 12% a 30%. Eu sempre me perco em relação a Rappi, Uber Eats, mas deve variar entre 15% a 30% do que ela vende. Então a dinâmica é trazer venda, incrementar as vendas com esse custo de 15% a 30%. Vai depender se vai ter a logística própria ou não, tá? A iFood também faz parte da característica dela, ela entrega, consegue fazer com que o cliente pague online, então por isso ela se tornou uma fintech. Por receber os pagamentos, ela também foi categorizada como uma fintech, né? E, ótimo, ela também entrega a logística, ela consegue fazer que se você não quiser, né, ter um entregador, ela entrega também a logística, óbvio, né, que ela cobra mais por isso, mas ela também dá essa qualidade, né, dá esse benefício, essa facilidade para o dono de restaurante, que, enfim, do zero ele consegue ter até a logística, tá? O ambiente, né, o aplicativo, ele é agradável para o cliente. Então, o iFood para mim é o campeão, né? Ele, o design thinking dele, né? Ele toda a estrutura dele digital, o aplicativo, ele é feito, pensado na melhor navegabilidade, tá? Para que a gente não primeiro baixe e não apague ele do celular, né, da gente. O iFood quer que a gente fique ali com ele no nosso celular, nosso smartphone, até para ele mandar essas mensagens que ele manda, né, essas notificações. Então, e quando você navega, você vê que é bem fácil, é bem intuitivo, é algo bem legal, tá? Então, ele também entrega essa facilidade, tá? Que para o usuário, eu acho que é uma das maiores qualidades, é para quem entra num aplicativo que não trava, que é rápido e tal. Isso também é uma grande vantagem. O iFood tem um marketing ultra ativo, pelo menos muita força, né? Não sei hoje, talvez menos, mas ele mandava muito e-mail marketing, ele tinha muita presença, né? E isso ajuda bastante a trazer venda para os restaurantes, tá? E outra dinâmica da iFood é usar muitos descontos, muitas promoções, né? Ele é uma grande arma para captar cliente. Eu estive numa feira ano passado, no começo do ano passado, antes da pandemia, e eu assisti diversas palestras com esses grandes dos setores de marketplace, e eles falaram que um marketplace, na época, gastava cerca de R$160 com todos os processos comerciais para que alguém baixe o aplicativo do iFood e faça o pedido. Custava em média R$160. Mas entregar um desconto é muito mais barato do que R$160. E muitas vezes, patrocinar esse desconto com os restaurantes, cara, restaurante, eu te dou esse desconto que você vai dar, quem vai dar sou eu, tá? Então, para eles é mais barato pagar ali R$10 por produto para um cliente sair do zero, baixar o aplicativo e fazer um pedido, do que gastar esses R$160, tá? Então existe essa grande estratégia deles, não sei se o iFood ainda está fazendo isso, mas Rappi, Uber Eats com certeza estão, que é dar cupom de desconto para quem não tem o aplicativo, primeira compra, tá aí R$10, R$15, R$20 de desconto, porque é muito mais barato que 160, tá? Porque no 160 ele vai ter um marketing, gestor de tráfego, a verba do próprio tráfego, até que alguém vai e baixa o aplicativo. Então, ele prefere 1000 vezes, é muito mais barato e estratégico, dar esse desconto, tá? E isso você vai ver que vai dar um impacto, né? Em todo o ecossistema do iFood vai dar um impacto. Eu vou ler aqui o que o Bruno tá falando, tá? Brunão,
Você disse o que? Só acha mal feito os cardápios. Pouco descreve bem o produto, com foto e tudo. Você não conhece o lugar, é meio que um tiro no escuro. E quem sabe isso não é de propósito, né? Porque tecnologia para fazer o cardápio perfeito no iFood eles têm, tá? Então, não se sabe por que disso. Eu concordo com você, Brunão. Concordo com você, tá? Mas isso pode ser pensado para que exatamente não... Enfim. O que eu entendo do iFood, que ele é um grande shopping, né? Ele é um grande shopping ali gastronômico. É uma feira, uma praça. E aí, eu não entendo bem se ele quer descaracterizar a própria marca, tá? Então, não sei por que não fazem, que tecnologia para fazer com certeza tem, tá? E eu concordo com você em relação a isso. Então, vamos seguir. Vamos para o que interessa. iFood é bom, iFood é ruim, o que eu acho? Antes de eu concluir alguma coisa, eu quero falar sobre o impacto do iFood nos restaurantes, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo esdrúxulo, né, exagerado, que é como alguém que vende 100% pelo iFood. Para que a partir desse referencial de 100% a gente consiga entender o que é vender um pouco menos, tá? Apesar de ridículo, esdrúxulo, absurdo alguém vender 100%, que não é uma Dark Kitchen, né? Várias Dark Kitchens já começam um negócio pautada no iFood, mas existem restaurantes mesmo que, mesmo no começo da pandemia, vendia 100% pelo iFood. Na verdade, até outros já fazem isso. Mas vamos entender o porquê que dá errado. Na minha concepção, o primeiro impacto de vender muito, vender sem controle no iFood, é a margem de lucro. Vamos entender, vamos fazer aqui um exercício. Digamos que a sua taxa no iFood é 20%. E você vendeu 100 mil reais. Então, cada venda pelo iFood, 20 mil reais foi embora. Digamos que seu custo da mercadoria, com a embalagem inclusa, está dando 37%. Que, pela minha experiência, não é alto, né, para um delivery com a embalagem. Tá? Não é o ideal, mas a média que eu encontro está acima dos 38%, está acima dos 39%, infelizmente. Então, 20% já foi embora, mais 37% com o CMV e a embalagem, né? Que é a embalagem da CMV. Então, a gente já tem aí 57%. Você vendeu 100 mil, 57 mil foi embora. Tá? O imposto, 7%. Botar em imposto médio de 7%, não sei bem. Mas, 57 mais 7, 64%, 64 mil reais já foi embora. Então, você vendeu 100 mil através do iFood, 64 mil reais já foi embora. A gente nem chegou nas despesas fixas, tá? Aí tem as despesas com meios eletrônicos de venda, né? Ou você paga o pagamento online lá da iFood, ou é a sua própria máquina de cartão, sua maquineta de cartão, débito e crédito, tira mais 2%, em média. Então, 66 mil reais foi embora. Beleza. Total descontado, 66 mil reais só de despesas diretas à venda. Vendeu 100 mil, 100% pelo iFood, 66 mil reais foi embora, 66% foi embora, tá? Beleza, acabou aí não, né? Ainda tem muita coisa para fazer. A gente precisa pagar as pessoas, tá? Funcionários, eu vou incluir aqui os motoboys, caso tenha ou não, mas vai dar a mesma média, tá? Se não, eu coloco 4% a mais ali na despesa direta à venda de motoboy, mas eu vou tirar aqui no nosso exercício, colocar lá no grupo de pessoas. E eu estou concluindo isso tudo com base em médias que eu trabalho, né? Médias que eu já conheço, que o custo com o pessoal está dando 20%. Tá? Que é uma média, com todos os encargos, com tudo. De 66%, pulamos para 86%. 100 mil reais vendidos, sobrou 14 mil reais. Tirou despesa direta à venda, tirou taxa, tirou tudo e tirou o custo com pessoas. Mas aí falta a gente pagar o aluguel, falta a gente pagar a energia, falta a gente pagar o gás, a água, o software, o marketing, falta pagar tudo isso. Então, eu tenho 14 mil reais para pagar toda a ocupação, toda a infraestrutura. Ocupação e infraestrutura, ela corresponde em média de 15% a 18% em média, né, do faturamento de um restaurante. Então, coloquei no nosso exercício que a gente gastou com infraestrutura 16%. Isso quer dizer que é prejuízo de 2%. Beleza. Não teve lucro, não teve nada, mas beleza, Vitor, tá vendendo 100% pela iFood. Vendendo 100% pela iFood com essa estrutura de custo média, que é a estrutura de custo que os restaurantes têm, não dá. Não dá. E é que o CMV não está tão alto. Eu já encontrei CMV aí, acima de 40, de 42. Então, viabilidade para vender 100% com iFood
né? Sendo um restaurante comum, convencional, com estrutura de custo de um restaurante comum, não dá, tá? Você tem que enxugar muito para ter alguma margem de lucro. A gente está, no nosso exercício, 2% negativo, tá? Então é um suicídio. Dessa forma, é um suicídio. Eu sei que tem algumas pessoas que vendem 100% com iFood, eu sei que elas não têm outra opção, a pandemia veio, mas se elas assistirem esse vídeo, elas precisam entender que a sua estrutura de custo não comporta 20%, que talvez fosse o seu lucro, talvez fosse ali, né, tudo bem não 20%, mas 15% poderia ser seu lucro, e está indo 100% para iFood, tá? Então, vender 100% delivery com uma estrutura de custo de um restaurante convencional é inviável, tá? Mas existe, você pode me perguntar, existem as dark kitchens, né? Existem as cozinhas que não tem salão, que são, muitas já começam pautadas no delivery. 100% pautadas, inclusive, nos marketplaces. Beleza, a cozinha, a dark kitchen, ela tem uma estrutura de custo mega reduzida. Ela não precisa estar numa esquina bonita, ela não precisa ter muito espaço, ela não precisa ter fachada. Então ela pode ser uma cozinha com um custo fixo bem mais baixo. E mesmo as dark kitchens pautadas 100% nas marketplaces, a margem de lucro, ela, quando é boa, é 10%, mas uma média vai para 5%, 6%. Porque esse modelo de negócio dark kitchen pautada 100% nas marketplaces é um negócio de volume, não é um negócio de margem. Negócio de margem, a gente consegue, mesmo não vendendo tanto, ganhar, né, retirar um bom retorno. E negócio de volume, a gente pode ter uma margem pior, mas pelo volume vamos ter um bom valor absoluto de lucro. Boa noite para quem está chegando. Enfim, pessoal, tem 3 perguntas aqui, eu estou acabando aqui um bloquinho, tá? E eu vou responder. Então, se você tiver dúvida, comentário, pode comentar aqui que você me ajuda muito, tá? Lucy Cleide, deixa eu botar a pergunta dela aqui para a gente ver. Vitor, por que será que a iFood cobra essa taxa tão alta? Quase um sócio. A iFood é uma empresa, uma grande empresa, né? Empresa como todas as outras grandes. Ela precisa de margem. E ela precisa de margem para crescer. Então ela está fazendo o propósito dela e está seguindo, né, o objetivo dela, que é ter o máximo de lucro possível. Assim como nós, né, da gastronomia, os donos de restaurantes precisam também seguir esse caminho. É por isso que está dando um choque. Porque o dono do restaurante quer ter lucro, quer ter um bom lucro, e a delivery também, o iFood também. Só que o iFood tira a margem do restaurante. Isso quando se vende sem controle, se vende sem restrição, vende mais do que 30% do faturamento. Tá? Então ela cobra tão alto porque ela tem que viabilizar a própria estrutura e viabilizar os próprios objetivos. E a mesma Ciclete falou que tem um cliente que é 26%. Eu vou já contar um caso aqui, né, no roteiro aqui, eu vou já passar por ele, que é um caso absurdo, que foi o mais... Né, foi quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa sobre esse assunto. Então eu vou chegar lá. Então, pessoal, se tiver mais pergunta, manda pra cá. Taca o dedo no coração aí, que eu sei que isso é bom. Me ajudem a mostrar pro Instagram que essa live é relevante. E se eu estiver falando besteira, mande uma mensagem me dizendo aqui. Beleza? Então, qual é o outro impacto? Primeiro impacto da venda sem controle, essa venda desregrada pelo iFood, essa venda sem entender o impacto dela no restaurante. O primeiro impacto é a margem de lucro. A gente perde margem. Beleza, eu dei um exemplo aqui que você vende 100%. Mas mesmo que você venda 50%, mesmo que você venda 70%, ainda assim, grande parte do seu faturamento vai estar sendo impactado por essa grande taxa. Tá? Grande parte dos donos dos restaurantes em geral, os restaurantes em geral, segundo o Método Gás, segundo as nossas pesquisas, tem uma média de lucro de 8%. E o iFood vem e do faturamento dela pega 20%. Então, se a gente vende 100%, se a gente nem consegue ter 8% em média, e já 20% está entregando assim para outra empresa, não tem como ser viável, tá? Não tem como ser viável. Então, seguindo, o segundo impacto. O segundo impacto que uma venda sem restrições, uma venda sem controle causa é a dependência. Isso aqui é grave. Porque nós, como seres humanos, temos a grande atração por se acomodar, pela zona de conforto. Então a gente procura sempre em todas as situações a situação mais confortável. Tá? E o iFood é muito confortável a princípio. Tá? Então você não tem nada, se cadastra, você tem a logística, pagamento online, você só precisa produzir e entregar lá na porta, né, embalado. Então isso é muito cômodo, isso gera uma dependência. Né? A gente depende do iFood. Por quê? Porque primeiro, se a gente tem um setor comercial de marketing, a gente atrofia quando a gente entrega nossas vendas para o iFood.
Porque a gente não precisa fazer essa força. Muitas vezes não precisa fazer essa força para vender, nem precisa fazer um marketing, porque já tem alguém fazendo isso. Então essa dependência, né, para um dono de restaurante, que é um empreendedor nato, empresário, ser dependente de uma empresa terceira que não tem um mínimo de concordância com você, que vocês não trocam ideia, que vocês não estão nos mesmos objetivos, não faz sentido, tá? Então vamos lá. Essa dependência é perigosa e eu vejo muito... Deixa eu ver só... É isso aí, Lucas Ciclete, 26,3%. Tá? Então, beleza. Primeiro impacto mais de lucro, segundo impacto, a dependência e o provável atrofiamento dos setores comerciais e marketing da empresa. Vamos já falar sobre isso também. Outra coisa que é um grande impacto para quem vende sem medidas pelo iFood. Vende mais do que 50%, mais do que 30%, chegando até 100%. A instabilidade da plataforma em dias clássicos, né? Né? Tem Dia das Mães, Dia dos Namorados do ano passado. A sobrecarga, né, de acessos faz com que a plataforma caia. E isso é um caos. Se você tem ali o seu faturamento, né, mais do que 30%, dependendo ali da iFood, e no melhor dia, digamos para quem vende doce, minha amiga Carla está aqui, eu tenho um cliente que tem confeitaria também. Melhor dia, Páscoa e tal, naquela semana, a plataforma cai. Nossa, tudo que você comprou de insumo, tudo que você se preparou, o outro marketing que você fez, tudo, acabou. O dia D deu errado. Então você tem ali, o que você vende em média pela iFood, naquele dia você não vendeu. E num momento tão importante como esse, um momento tão delicado que a gente precisa de cada centavo, um dia a menos de venda, ainda mais quando se trata de um dos melhores dias, né, do ano, para um restaurante, é um impacto absurdo, tá? Então, para mim, né, isso aconteceu diversas vezes. Eu fiz uma live ano passado com o Vitor, do Giz Cozinha Boêmia, que é um dos donos lá de um bar super conceituado em Fortaleza. E ele falou que no Dia das Mães, estava todo mundo preparado, pediu, né, o almoço lá de um restaurante, foi pedir e a plataforma lá, no meio do pedido dele, ele não sabia se tinha pedido ou não, deu errado, apagou, a plataforma saiu do ar. E o almoço Dia das Mães foi um fiasco, né? E tem uma live dessa que ele fala isso pra mim, que tá até no meu YouTube, que foi um fiasco. E tá aí, a gente acabou que a experiência de um cliente foi impactada, a experiência do seu cliente pode ser impactada pela instabilidade na plataforma, tá? Consultora Gás, eu vou responder enquanto eu já estou vendo aqui. Antes eu vou falar com a Carla. Para meu negócio, o ponto positivo do iFood é o alcance que tem em trazer novos clientes que, quando observam com o tempo que se fizer um pedido pelo Goomer, que não cobra taxa, é mais barato. Legal, Carla, eu vou falar sobre isso lá na frente, tá? Mas é legal. Como visibilidade é excelente. Quando eu concluir, vocês vão entender como é que eu penso, tá? Consultora Gás, a partir de quanto de faturamento em delivery posso migrar para o full service, para marketplace e contratar um motoboy? Eu não tenho essa conta, né? Na verdade, tudo é muito... Não tem resposta pronta para tudo que envolve os nossos custos. Não existe até quanto, não existe qual é o ideal. É colocar no seu orçamento e entender, fazer esse jogo de números quanto faz sentido. Bota lá, despesa com motoboy, todas as despesas que você tem com motoboy, ou não tendo o motoboy fazendo logística pelo iFood, tá? A gente precisa colocar tudo na nossa ferramenta e entender no nosso jogo de despesas o que traz viabilidade, tá? Não tem resposta pronta para isso. Aí o Workout Method, Rosalvo falou, por isso não é bom ficar com a logística do iFood, mais um motivo para eles fecharem a loja por falta de motoboy. Por isso não é bom... Também, né? Pode faltar motoboy na correria, né? Pode faltar motoboy e não ter quem entregue. Se você tem a logística com o iFood, bem pensado, Rosalvo. Pode faltar motoboy, é um risco, né? Então, enfim, é outro ponto, tá? Outra coisa outro ponto que essa venda desenfreada com iFood pode impactar negativamente restaurantes. O iFood, eu já falei, né, sobre a questão da cuponagem, faz muito cupom de desconto, tá sempre ali brigando por cliente, ainda mais quando as rivais, Uber, Rappi, ameaçam de alguma maneira, elas vão lá, né, e, enfim, jogam desconto, enfim, trazem o cliente pelo preço, tá? E a iFood vira uma grande guerra de preços. Todo mundo aqui sabe que em vários momentos a iFood está ali dando desconto e você que não está dando desconto não consegue vender. Porque existe uma forma de
que mesmo sem querer, acaba educando as pessoas, o consumidor, a brigar por preço também, a querer quem vende mais barato. E aí o valor, né, do produto vai perdendo, vai se perdendo. Né? Quanto mais a guerra de preço existe, menor o valor percebido. Tá? Então isso é um grande problema que muita gente não está entendendo, muita gente não está percebendo. Mas teve a semana passada a Semana do Consumidor e tinha hambúrguer por R$1. Né? E aí se você tem sua lojinha aqui que não vende hambúrguer R$1, que não participou disso, você não vai vender praticamente nada. Tá? É muito difícil mesmo. Então, ela pode ajudar, se você entrar se você colocar todas as suas forças no iFood ou no Rappi, Uber Eats, e colocar sua clientela para fazer os pedidos lá, você vai entrar numa guerra de preço, vai entrar num cenário ali que não é saudável para o valor do negócio. Tá? Antes de ir para a próxima, deixa eu ler aqui algumas perguntas. Bruno, você acha que deve comparar o valor que seria gasto com o marketing delivery próprio com a taxa da iFood? Bruno, eu não acho que se deve comparar dessa maneira, tá? O marketing, cara, ele deve existir para você se relacionar, para o dono de restaurante se relacionar com o restaurante, se relacionar com os clientes. O marketing existe para relacionamento com o cliente. Então, não é uma coisa ou outra. Você não pode deixar de investir no seu marketing e fomentar a sua marca e fazer o trabalho de branding porque está vendendo pelo iFood. Então, não são coisas que comparam, na minha opinião. Tá? Apesar do iFood, você precisa ter o marketing. Na verdade, você precisa ter mais marketing ainda porque tem o iFood. Pelo que eu acabei de falar, dessa provável, né, e tendência de perca de valor por conta da guerra de preço que a gente vê no iFood. Beleza? Deixa eu ver a próxima. É uma sinuca de bico, né, Eduardo? Se der incentivos, não aparece para os clientes. Se vender pouco, também não ganha dinheiro. É uma sinuca de bico, tá? Eu vou já falar sobre esse caso de dar incentivos para os clientes pedirem. Né? Eu vou já entrar nesse assunto aqui, que é um dos assuntos mais estranhos que eu vi sobre esse tema. Mas eu concordo com você. O iFood e as marketplaces criaram essa dinâmica de guerra de preço que você tem que entregar ali um desconto para as pessoas pedirem. Isso é absurdo. Né? Na verdade, eu acho isso um absurdo. Né? Vamos já falar também de casos que isso não acontece. Tá? Carla, vamos lá. Qual a sua opinião dessas novas campanhas de venda de pizza, por exemplo, R$4,99, onde explode a venda? Cara, toda campanha, toda promoção, na minha opinião, ela precisa ter um propósito específico e uma data para terminar. Tá? Quero, assim como um restaurante de Fortaleza, muito conhecido, o Asilados, que sempre, acho que foi o maior delivery por muitos anos, né? Tinha mais entregas, fazia na Black Friday sanduíche a R$1, eles mesmos faziam, tá? Acho que talvez foram os que começaram isso. E ganhavam um marketing absurdo, eles ficavam super conhecidos, e aí depois eles vendiam normalmente, adquiriam novos clientes e vendiam normalmente a seu ticket normal, né? Seu ticket médio. Então, quando é uma estratégia para angariar clientes, tá? Beleza, tudo bem, com data específica para acabar. Mas quando é uma política da plataforma, isso é que é preocupante, porque a todo instante está acontecendo. Tá? A todo instante está acontecendo, então não tem data para acabar. Beleza? Deixa eu continuar aqui. O outro problema que esse impacto, o outro impacto dessa venda desenfreada pelo iFood, eu sempre falo desenfreado porque eu concordo com a venda do iFood, né? Eu acredito que como incremento de venda seja positivo, mas substituir seu departamento comercial pelo iFood é que é o problema, tá? Então, qual o problema de você fazer isso? Você não tem a gestão de ponta a ponta da experiência do seu cliente. Isso é gravíssimo na minha concepção, tá? Você não vende, quem vende é o iFood. Se você não tem logística, você não entrega, quem entrega é o iFood. Você praticamente não sabe quem é o cliente, você não sabe se ele, enfim, só sabe se ele gostou ou não por uma avaliação, mas muitas vezes você não tem contato se ele der uma avaliação ruim. Se alguma ocorrência, né, acontece ali nesse meio termo de você produzir, é difícil falar com o cliente. Agora acho que eles implantaram um chat, mas por muito tempo foi muito difícil contato com o cliente, até para se explicar, até para dar algum retorno. E quando alguma coisa bem ruim acontece, né, eu acho que a grande culpa cai no colo dos donos de restaurantes. Então, não gerir
de ponta a ponta a experiência do cliente, para mim é um grande problema. O Rosal falou aqui na live que em dias muito movimentados, os dias D, né? Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, Páscoa, pode faltar motoboy. E já pensou você não conseguir entregar porque não tem motoboy? Né? Você não consegue nem entregar o seu produto, é muito grave. Tá? Então, isso é um impacto também muito negativo. Então, quer dizer que o iFood é um vilão? Vocês acham que o iFood é um vilão? Respondam aí. Quero ver a opinião de vocês. O iFood é ou não é um vilão? É uma ameaça ou é uma oportunidade? Só vou responder quando vocês responderem para mim. Catu, toda promoção tem que ter data para acabar. GT Consultoria, exato. Você não tem um pós-venda, que é um dos principais, onde a gente fideliza o cliente. Né? No pós-venda não existe de fato. Tem razão. E aí, pessoal, é ou não é o vilão? Deixa eu ver quem tá mais aqui. Não. O Eduardo acha legal utilizar as avaliações da iFood para colocar a equipe no jogo. Sempre deixe todos informados sobre as notas. Legal. Se você entender a dinâmica da plataforma, não é vilão. Sandra acha que é. iFood é a solução para quem sabe jogar o jogo. Temos que ter uma carta na manga. Gostei. O que mais? Vitor, mas eu vejo um lado positivo no pós-venda com avaliação. Mostra a qualidade. Eu mesmo, quando peço, olho bastante a nota. Não, na verdade a avaliação é excelente, né? Na verdade eu gosto da avaliação, né? Na verdade, quando há alguma ocorrência e a culpa não é sua, a culpa foi do entregador, a culpa é de outra pessoa, você não tem a oportunidade de conversar com o cliente antes de ele dar a avaliação dele. Então, no meio da experiência, Bruno, aconteceu um problema. Sei lá, atrasou por qualquer motivo. A logística do iFood, exemplo. Você não tem como se explicar, hoje em dia até tem, né? Porque tem o chat, se não me engano, mas por muito tempo você não teve a oportunidade de se explicar para o cliente, olha, tá atrasando porque o motoqueiro ia do iFood, eu não sei o que aconteceu, mas eu entreguei o pedido na mão dele. Então, é difícil você conseguir, você não reverte uma nota, difícil reverter uma nota baixa, né? Mesmo que você explique para o iFood, eles são bem intransigentes nessa relação, eles têm as políticas dele, mas essa questão, você não tem ou não tinha a oportunidade de conversar com o cliente antes da avaliação. Eu acho a avaliação bem legal, né? Realmente. E o jogo de trazer a equipe para olhar as avaliações, para eles entenderem o resultado deles, que o próprio cliente está falando, também acho bem positivo. Tá? Então vamos lá, vamos ver a resposta do pessoal. Gir Souza diz que não. A Carla, se entender a dinâmica do jogo, não é vilão. O Rosalvo disse que é a solução para quem sabe jogar. Tem que ter a carta na manga, já li isso tudo. A GT Consultoria acha que é uma vitrine, mas tem que saber os números. Não, mas também não é um mocinho. Exatamente, é uma empresa, tá? Com os próprios objetivos, querendo ganhar o dinheiro dela, querendo ter a máxima margem de lucro para poder crescer mais rápido, assim como a gente também tem que fazer isso, tá? Catu, não é vilão, mas tem que saber trabalhar com os números perfeitos. Até o proprietário ficar sabendo de algumas falhas no processo que não saberia sem avaliação. Com certeza, é bem legal, tá? Concordo com você. Pessoal, minha opinião, não é um vilão, tá? Na verdade, a iFood, pela iFood, é uma ferramenta. É um canal de venda que existe com as suas próprias características. O jogo dela é esse. Você joga se quiser. Mas o que eu tentei falar aqui até agora foi falar quais são os problemas desse jogo, que existem vários, tá? Não acho que é o vilão, tá? Eu acho que quem sabe trabalhar bem a sua capilaridade, o seu alcance, o seu marketing, né? O marketing da iFood, todo o poder da plataforma consegue se sair bem como uma estratégia de aquisição de novos clientes. É fundamental, e eu sei que é difícil, a cada venda você tentar puxar esse cliente para o seu lado, para o seu próprio canal de venda, tá? Então, a cada venda que você faz pelo iFood, na minha concepção, a gente tem que ter um processo bem definido a cada venda é uma tentativa de resgatar esse cara para o nosso lado, porque a gente está pagando por ele. A gente está comprando esse cliente ao ceder a taxa para iFood. Então, vamos tentar fazer valer esse valor que a gente está pagando, tá? Então, não acho que é o vilão. Eu acho que, se bem trabalhado, é uma baita estratégia de marketing, mas
você precisa entender que ele não pode ultrapassar mais do que 30% do seu faturamento, porque senão sua margem cai, você perde controle de grande parte dos seus clientes, você perde controle de grande parte da sua venda, e isso é um risco absurdo, tá? Vamos lá, deixa eu ler algumas perguntas antes de ir pro próximo. Tem só um finalzinho aqui que eu acho que é interessante falar. Valeu, Silas, tamo junto, meu irmão. Bruno, olhando os prós e contras, entendo como oportunidade. Legal, concordo com você, é uma oportunidade. O problema do iFood não é o iFood, é a visão que os donos de restaurantes têm sobre ele. É como os donos de restaurantes enxergam a plataforma. Esse é o problema. Então a melhor forma seria motoqueiro particular. Gi, vou te chamar de Giz, eu não sei como é teu nome. Se quiser botar aí, eu te chamo pelo nome. Financeiramente falando, eu já vi estudos que sai mais em conta ter a logística da plataforma. Mas por muito pouco, é quase equivalente. Mas, para você ter o controle, né, da sua logística, da sua entrega, você ter mais controle sobre a experiência do seu cliente, se eu tivesse um restaurante, eu teria um motoqueiro próprio, tá? Eu prefiro investir, nem que seja financeiramente um pouco maior, eu não sei quanto é de fato, eu não tenho esse cálculo, mesmo que seja um pouco mais caro, né, um pouco mais custoso financeiramente, eu prefiro ter o controle, né? É difícil um dono de restaurante que não queira ter o controle das coisas. Muitas vezes ele é empresário exatamente para poder controlar a própria vida, né? Então, eu teria a minha própria logística, tá? Não sei necessariamente, financeiramente, o que é mais interessante. Acredito sim, Gi, pronto, chamar de Gi. Financeiramente, eu já vi cálculos que era ter a logística do iFood, mas para mim, ter a gestão sobre a entrega é mais importante, tá? Isso na minha opinião, tá? Isso aqui não é regra. Vou falar aqui de um caso extremo que aconteceu. Eu tive um quase cliente que eu cheguei lá e não deu nem tempo eu fazer muita coisa, porque em um mês ele quis encerrar, porque enfim, estava encerrando inclusive o negócio. Que ele vendia 100% pelo iFood e ele tinha acabado de abrir, era uma hamburgueria, acabado de abrir a hamburgueria, não deu tempo de fazer um trabalho de marketing, ele abriu a hamburgueria num bairro universitário chamado Benfica, lá em Fortaleza, e passa muita gente, e se fosse pelo movimento das pessoas, daria muito certo, né? Ele venderia muito na loja. Mas, pela pandemia, ele teve que abrir o negócio e ir para o delivery. E aí ele vendia 100% pelo iFood. Para ele vender, ele tinha que comprar cupom. Só que ele entrou num jogo de dar desconto. Ele comprava desconto para dar para o cliente gastar e ele trazer a venda. Mas ele entrou num jogo tão maluco que a taxa dele de iFood era coisa de 45%. Era coisa de 40%, 45%. Então, não era a taxa do iFood em si, mas os cupons que ele comprava, ao todo, junto com a taxa, o pagamento online, representava de 40% a 45% das vendas. E engraçado que ele tinha um CMV de 28%. Né? Ele conseguia ter um CMV baixíssimo, mas mesmo assim, uma catástrofe na margem de lucro, inclusive, encerrou. Tá? Então, para mim, esse foi um caso mega extremo. O Rosalvo falou em relação aos motoboys. Ter um mix também é uma opção. Ter parte própria, parte terceirizada, mas ter seu próprio motoboy, sua própria logística é fundamental para você controlar a entrega. Né? E quando eu falo entrega, além de ser necessariamente a entrega da mercadoria, mas a entrega da experiência como um todo. Tá? Gi, falando aqui, iFood seria somente para dar um upgrade, depois cancela o cadastro devido ao resultado não tão eficiente. Não sei, depende. Tem gente que consegue conviver com iFood numa boa. iFood sempre tentando representar mais nas vendas do que ela... sempre tentando representar cada vez mais nas vendas. E a gente tentando sempre que isso represente dentro dos 30%, que a gente entende que é iFood, Uber Eats, né, Rappi, todas num bloquinho de 30% no máximo, para que a gente não comprometa e não arrisque a operação. Tá? Tem mais uma questão. Quer dizer, ainda tem mais 3 tópicos para eu falar aqui. Então me aguentem por mais alguns minutos. Eu vou falar aqui uma situação e você me diz se isso faz sentido. O sujeito, né, sonha em ter uma pizzaria. Alguém sonha em ter uma pizzaria. É um bancário e sempre sonhou em ter uma pizzaria. É o sonho da vida dele. Dado momento, ele larga o banco e pega lá a rescisão dele e pega um dinheiro emprestado e monta a pizzaria que ele sempre sonhou. Monta a pizzaria, faz lá o cardápio, contrata uma equipe de marketing para ajudar na divulgação, né? Contrata um ensaio fotográfico para fazer fotos belíssimas e faz esse ensaio fotográfico, pega lá o Instagram dele cheio dos seus próprios seguidores
posta isso e manda o cliente ir para um local onde estão todos as outras pizzarias que concorrem com ele. Vê se isso não é louco. Você tem um sonho de ter uma pizzaria, você abre sua pizzaria, você se endivida muitas vezes pegando empréstimo para montar. Você trabalha o seu marketing, faz ensaio fotográfico. Quando vai divulgar, fazer o marketing, você manda o seu cliente, do seu seguidor no Instagram, para um local onde tem vários outros donos de pizzaria. Tem várias outras pizzarias, na verdade. E aí, para onde vai esse cliente? Se ele compra, não sabemos. É muito maluco, tá? E isso, eu vou fazer um link lá com o que eu falei no começo, que é a zona de conforto de não trabalhar o próprio marketing, não trabalhar o próprio comercial e entregar todas as vendas para iFood. Tá entregando as vendas para o delivery. Você está pegando o seu cliente e colocando ele num shopping. Você tem uma loja de rua, que só tem sua rua na loja, que só tem a sua loja na rua, e aí você não vai lá no shopping, ver se você quer comprar lá, não. Vai lá ver. Se você não gostar lá, você vem para mim. É muito doido isso, né? Na verdade é o que acontece. E agora outro fato interessante. Se você for no Instagram e colocar hashtag iFood ou suas variações, vai ter, sei lá, mais de 1.300.000, né, postagens com a marca iFood. Nenhuma dessas postagens é da própria iFood. São todos donos de restaurantes direcionando suas vendas para iFood. Mas por quê, né? Por que ele não faz esse marketing, essa divulgação para ele mesmo? Por que ele não pega esse cliente que já é dele, já o conhece, e coloca no ambiente virtual dele? Né? Então, e a resposta para isso é óbvia. Ele precisa do ambiente virtual. Né? Os donos de restaurantes precisam do seu próprio canal de venda. Então, se a iFood é uma gigante da tecnologia e tem um aplicativo super legal e que tem muita coisa boa e que você precisa ao máximo aproximar a sua clientela, né, de um canal de vendas semelhante ou então uma tentativa de ser semelhante. Você precisa entregar essa mesma comodidade. Tá? Se o cliente já é seu, joga ele para o seu canal próprio de venda. O próprio WhatsApp, cara, é uma grande ferramenta de vendas hoje em dia. Tem várias automações no WhatsApp que você vai lá, pergunta, responde tudo sozinho. Tem um cliente que tem isso. Então não tem mais desculpa para não ter o próprio canal de venda. Ah, beleza, logística. Cara, mas hoje em dia está cada vez mais fácil você ter a própria logística. Mesmo que você não contrate, existem empresas terceirizadas que fazem isso e vale muito a pena, tá? Bruno falou aqui para mim, Vitor, vejo muito restaurante que usa só o aplicativo, o ideal é focar só em um mesmo. De todos os aplicativos, você acha o iFood o melhor? Cara, é engraçado, para cada negócio e cada região tem um aplicativo que vai melhor. Não tem uma regra. Eu tenho clientes que a Uber Eats é o melhor de todos. Eu tenho alguns clientes que a iFood é o melhor. A Rappi eu sei que é a pior de todos em relação a vendas, né? Não tem nenhum cliente meu que venda bem pela Rappi. Então, de todos eles, o Uber Eats e a iFood, e eu acho que a iFood, não sei se é a melhor, né? Não tenho uma experiência de ser um cliente da iFood como restaurante, né? Eu mesmo. Mas eu sei que a iFood é a campeã, né? Ela é a líder, certo? Então, hoje, existem várias empresas que fazem esse serviço, né? De aplicativo próprios. É um ambiente virtual do restaurante que ele bota lá as promoções como quer, bota as fotos como quer, muda os preços na hora que quer. Eu tenho um cliente que tem essa queixa que vai mudar os preços e, né, uma nova precificação e demora séculos para a Marketplace mudar. Então essa relação é um pouco engessada, não é tão fácil assim, tá? Então você tem o controle do seu ambiente virtual. E os clientes que já são seus, que já te conhecem, que estão no teu Instagram, você não vai mandar ele pro local onde está cheio de pizzaria, de hamburgueria, de outras coisas para ele escolher. Você vai mandar ele pro seu local, pro seu ambiente virtual, tá? E aí existem uma imensidão de estratégias de marketing de tráfego pago para levar clientes da internet para o canal próprio de venda, tá? Pessoal, não faz sentido, tá? Você jogar seu sonho, pegar todo o seu sonho, pegar seus clientes e jogar lá para que o cliente decida o que ele vai escolher, não necessariamente é o seu, tá? Carla falando, o Uber Eats tem taxas de adesão alta, já a Rappi e iFood não cobram. Tem vários esses detalhes. Eu tenho um cliente, pessoal, que eu meço diariamente quantos por cento da venda ele vendeu pelo Marketplace e quantos por cento da venda ele vendeu ele mesmo, tá? E a nossa meta, além do CMV, é a meta de percentual de venda própria, né? Então, a gente começou
e ele vendia 55% pelas marketplaces, 45% pela venda própria. A gente já chegou a virar o jogo, a fazer 52% venda própria, mas agora as marketplaces ganharam de novo. Então a gente está nessa briga constante. Todas as vezes que a gente vende mais, que a gente vendeu mais no canal próprio de venda do que vendeu pelas marketplaces, nossa margem de lucro disparou, tá? É incrível. Pessoal, concluindo, tá? Vamos acabar aqui esse negócio que eu acho que já foi. O iFood não é uma ameaça, é uma oportunidade se for bem utilizado. A gente precisa de fato mudar a visão, né? Nós me coloco como donos de restaurantes, precisamos mudar a forma como a gente enxerga a plataforma. Se a gente enxergar a plataforma como um departamento de comercial e marketing, tá errado. Aí a gente vai ficar refém deles, e aí eles vão vão entrar no restaurante, as vendas vão ficar enormes dentro da plataforma, e depois sua margem de lucro cai e você é que quebra, não eles. Tá? Então não é uma ameaça, mas se a gente utilizar de uma forma desmedida, sem entender as consequências, é sim um problema. Tá? Se esforce para concentrar a maior parte das suas vendas nos seus próprios canais de venda. Os 70% de vendas tem que ser seu. Meta, 70% de vendas próprias. Meta para iFood, no máximo até 30%. Tá? E outra, se relacione com seus clientes e foque em mostrar o seu valor. Tá? A iFood, eu sei que esse tema iFood daria 3 lives, mas eu não posso acabar essa live sem falar disso. O seu cliente ele tem que pedir a sua pizza, o seu hambúrguer. Eu quero o hambúrguer do João, eu quero a pizza da Carla. Ele não tem que entrar no iFood para escolher uma pizzaria. E a gente tem alguns casos, eu vou falar de Fortaleza, né? Eu vou falar aqui também de São Paulo. Aqui em São Paulo tem a La Borracheria, que é famosíssima, tem mais de 100 mil seguidores, se relaciona pra caramba com os clientes. E as pessoas vão comer o hambúrguer deles, não vão entrar no iFood procurando outra hamburgueria. Eles vão, se entrar no iFood, vão procurar a hamburgueria deles, ou então vão procurar os canais próprios de venda. Ou a pizzaria Two Brothers, depois vocês vejam lá, pizzaria Two Brothers, né, em inglês, lá de Fortaleza, Fortaleza e Curitiba, que para mim é um marco e uma referência em relação a gerar valor e um marketing forte, presente. Quando eu estou em Fortaleza, eu vou pedir uma pizza da Two Brothers, não é uma pizza no iFood. Então, fazer essa diferença de eu quero uma pizza da marca, eu não quero uma pizza simplesmente. O cliente que quer uma pizza simplesmente, ele vai no iFood e o que tiver mais barato ele compra. O cliente que quer a pizza da marca X, ele entendeu o seu valor, ele entendeu que ele quer a marca X porque o ingrediente é assim, é assado, porque o marketing tem a presença, uma grande presença. Então, essa é a diferença. Faça com que os clientes queiram o seu produto e não um produto igual ao seu, tá? E aí você não vai estar na guerra de preços, tá? Óbvio que isso é um caminho grande, mas se a gente entregar isso pro iFood, tá? E deixar que aconteça, a gente só vai atrofiar. O músculo que a gente não exercita atrofia. Então a gente precisa sim, cada vez mais, focar no nosso próprio canal de venda, no nosso próprio marketing e em diferenciação de valor e não de preço. Beleza? Brunão, vou responder a tu e vou encerrar. Não sei se acontece só comigo, mas quando peço por delivery próprio é bem mais complicado. Eu acho que deveriam melhorar isso, principalmente o layout dos sites. Automatizar quando for pelo WhatsApp também. Bruno, eu concordo 100% com você. Eu já tentei comprar várias vezes diretamente em alguns restaurantes e não consegui. Não deu certo, deu errado e tal. E pela iFood dá certo. Mas eu tenho uma empresa de Fortaleza, minha parceira, que tem um baita de um trabalho. E quem quiser saber mais qual é a empresa, eu mando o link no direct. Beleza? Que eu sei que essa empresa é boa, que tem uma boa navegabilidade, não cai, tem uma boa usabilidade. Beleza? Aí sim. A gente precisa encontrar. A gente tem algumas boas, mas essa que eu tô falando, ela é sensacional, tá? Gi, minha comida tem bastante elogio, mudo meu cardápio diariamente, não sei o que acontece, eles preferem um mais próximo, pode ser comodismo. Na verdade, o cliente, comodismo do cliente, cara, na verdade eles não conseguiram perceber o valor suficiente para comprar no teu negócio, né? Eles precisam perceber o valor, né, que os façam comprar a sua comida onde quer que ela esteja. Tem gente que sai do Mocotó, restaurante de São Paulo, é uma distância absurda dos grandes centros aqui. E as pessoas vão lá comer. Tem um torresmo lá em São Caetano, aqui em São Paulo também, uns 15 quilômetros do centro, e também as pessoas vão lá comer esse torresmo. Então, depende do valor
percebido, tá? Quem quiser o link e tiver um restaurante, me manda no direct, tá? Que eu mando. No Cicleide, eu acredito muito que as pessoas se conectam com pessoas, por isso sou super a favor do gestor trabalhar seu próprio marketing. Show de bola, é isso aí, tá? É isso aí, pessoal. Pessoal, Manuel, fala comigo no direct que eu mando. Pessoal, valeu pela presença. Não sou muito afeito a fazer live, até porque eu não tenho muito essa prática. Participei de muitas, mas eu faço poucas eu mesmo. Quis trazer um pouco de conhecimento, um pouco da minha visão, um pouco de uma análise mais, né, sobre o ponto de vista da gestão e o impacto do delivery nos restaurantes. E, enfim, trazer essa visão para vocês. Gi, fala comigo no direct que eu te ajudo. Pessoal, valeu, boa noite, muito obrigado pela participação, foi um prazer estar aqui, 1 hora de live, então tá bom. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, me manda um direct, fala comigo, eu sou super aberto a responder tudo. Quem quiser o link, me fala no direct que eu mando também. Valeu? Tamo junto, Vitão, um abraço, galera, valeu, 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 valeu. Façam um sorriso aí pra eu bater um print, galera. Show! Boa noite, Flávia. A gente se vê no nosso diagnóstico. Tchau, tchau, pessoal.